Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje continuamos aquela série conhecendo as obras de C.S. Lewis. Então, todo domingo estamos aqui apresentando vídeos falando ou das obras de Lewis de ficção, ou das suas obras não ficcionais, ou então algum tema que a gente pode extrair das suas obras para fazer vínculos com a teologia e com a espiritualidade. E é o caso desse vídeo de hoje. Eu queria falar aqui sobre um livro do qual já conversamos aqui no canal. Procure aí o vídeo chamado A Compreensão de Céu e Inferno em A Divina Comédia e No Grande Abismo de C.S. Lewis, e aí você vai saber do que eu estou falando, mas estou querendo me referir a esse livro aqui, O Grande Abismo, que tem essa edição da editora Vida, que é uma edição mais antiga, mas também tem esta edição aqui mais recente da Thomas Nelson Brasil, chamada O Grande Divórcio. Ambas são muito boas e vale a pena você procurar esse livro. Já falamos sobre esse livro aqui no canal, portanto eu não vou usar muito tempo aqui do vídeo para falar do livro de novo, mas só para que você possa se situar. O livro fala de uma viagem narrada em primeira pessoa, o próprio Lewis é o narrador da história, personagem narrador, e uma viagem que sai da cidade cinzenta, que na verdade é um inferno no livro, e vai até os lugares altos, as proximidades do céu. E lá acontecem encontros entre os personagens que estão junto com o Lewis, que vão nessa viagem, e os habitantes daquele espaço, dos lugares celestes, dos lugares altos, ou seja, os seres luminosos que aparecem, mas também seres, não são seres humanos, mas seres humanos glorificados. Essa é a ideia que transparece no livro. Eles se encontram e têm diálogos. E esses diálogos são muito ricos. Cada um deles se apresenta uma escolha humana possível diante do transcendente, diante do outro, do próximo, diante do próprio mundo, e assim por diante. Eu queria falar aqui com vocês sobre um desses encontros, que também já mencionamos aqui em outro vídeo, mas eu queria utilizá-lo como ponto de partida para falar algo importante para a teologia. Então, o encontro que eu quero me referir é o que acontece entre um fantasma teólogo e o seu amigo teólogo que mora lá nos lugares celestiais. O encontro entre os dois é um encontro no qual esse amigo que mora nos lugares celestiais busca convencer o fantasma teólogo a permanecer ali, até que os seus pés se endurecessem e ele pudesse então provar a verdade de Deus. Mas provar não apenas de forma abstrata ou intelectual. Provar, como ele diz o texto, bebendo da fonte da verdade e se alimentando dela. Ou seja, uma relação muito mais integradora do que apenas uma relação abstrata, racionalista, intelectual. Na história, o fantasma teólogo não vai com o seu amigo, não permanece naquele espaço, porque ele se lembra que tem uma conferência teológica para se fazer lá embaixo, no inferno. E o fantasma diz que não pode ficar ali, porque ele precisa retornar até a cidade cinzenta, até o inferno, porque lá embaixo existe uma sociedade teológica e ele vai proferir uma palestra nessa sociedade falando a respeito de Cristo. Na verdade, o grande tema dele é o seguinte: se Jesus tivesse vivido mais, diz o fantasma, ele teria talvez mudado seus pontos de vista e nós teríamos um cristianismo muito diferente. E aí ele termina dizendo: como é possível perceber, então, a tristeza e a perda da crucificação? Ou seja, tanta promessa que foi repentinamente destruída. Essa ideia de uma teologia que acontece no inferno é o que eu queria falar com vocês hoje. Mas para falar disso, eu preciso lembrar aqui de uma frase de um teólogo chamado Paul Tillich, um teólogo alemão. E ele diz o seguinte num livro muito bom chamado A Dinâmica da Fé. Ele fala que Deus é símbolo para Deus. Essa frase que está expressa aí na sua tela parece um pouco confusa. O que ele quis dizer com isso? Vamos então primeiro pensar o que é um símbolo. Bom, o símbolo é uma coisa que aponta para algo além dele mesmo. Não é isso? Se você, por exemplo, está andando na rua de carro e vê o semáforo ficando vermelho, você para o carro. O que você está vendo ali é uma luz vermelha, mas você sabe que aquela luz vermelha é o símbolo de todo um código de legislação de trânsito que pede que você pare naquele momento. Então, isso é um símbolo. Ele aponta para algo além dele mesmo. Então, o que o Tillich está dizendo é o seguinte: esse primeiro Deus da frase é o Deus do nosso discurso, da nossa fala, da nossa teologia. O Deus que habita a boca humana. Como Deus, obviamente, é infinito, Deus não cabe na linguagem humana. Mas o que falamos de Deus é essa primeira palavra aí dessa frase. Esse Deus, que é o Deus que habita o nosso discurso, ele é símbolo, e aí o Tillich diz,
Esse segundo Deus aí da frase é o Deus mistério, ou seja, o Deus em si mesmo. O Deus que se autocomunica ao mundo, mas que permanece sendo mistério mesmo assim. O Deus diante do qual, como diria Rudolf Otto, né, na relação com o sagrado, nós manifestamos o nosso estupor, o nosso maravilhamento. Pois não há boca humana capaz de dizer algo absoluto acerca desse encontro com Deus. Nós sempre falaremos de forma relativa, porque somos seres relativos. Então, o que Tillich está dizendo é o seguinte: o nosso discurso sobre Deus não é Deus. É apenas um símbolo para Deus. Isso tem algumas implicações para a gente, né, na nossa prática teológica, por exemplo. A primeira delas é perceber que quando a gente esquece essa frase, quando a gente acha que o que a gente fala sobre Deus é igual a Deus, nós estamos praticando idolatria. É isso que o Tillich fala, aliás. Toda vez que alguém identifica o seu próprio discurso sobre Deus com o próprio Deus em si, o Deus mistério, esse alguém é um idólatra, porque ele acabou de construir um ídolo chamado Deus e coloca esse ídolo na sua cabeça. Pois bem, o problema disso é que em nome da defesa desse ídolo, certamente haverá mortes, simbólicas ou literais. Não tem diferença aqui. Porque na defesa desse ídolo, na defesa desse Deus tornado absoluto, nós iremos matar aqueles que pensam diferente de nós. Porque eles são uma ameaça, eles são uma ofensa ao Deus que nós apresentamos e entendemos. Eis aqui, aliás, a raiz de todo fundamentalismo religioso. Quando se trata Deus como posse. Quando eu penso que Deus é posse do meu pensamento. Ora, quando isso acontece, nós estamos diante de um fundamentalista religioso, de alguém profundamente perigoso, porque em nome da defesa da sua relação com Deus, vai certamente perseguir e destruir o que é diferente, o que é vinculado a outras leituras distantes da sua. A outra implicação direta que a gente pode extrair dessa frase é a de que Deus não é uma doutrina a ser decorada. A doutrina cabe na nossa boca, cabe nas nossas igrejas, cabe nas nossas convenções teológicas. Mas Deus não. Deus não cabe nem no cristianismo. Deus não é cristão, já dizia Desmond Tutu. Deus está para além das perspectivas religiosas. Deus está para além da nossa própria percepção humana, porque nós não somos capazes de dizer Deus de forma absoluta. Nós apenas falamos sobre ele de forma relativa. E é preciso levar isso em consideração, porque isso vai nos gerar em nós, antes de tudo, uma teologia humilde, ou seja, uma teologia pé no chão, uma teologia que sabe quem é, sabe qual é o limite do seu discurso. E por isso mesmo, uma teologia pacificadora e uma teologia aberta ao diálogo. Então, Deus não é doutrina a ser decorada, mas Deus é fruto a ser saboreado. Por isso é que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Tá vendo? É uma experiência não apenas intelectual, mas uma experiência que alcança o corpo inteiro. Tudo que nós somos participa dessa experiência. E é isso que acontece lá no Grande Abismo em relação a essa conversa entre o fantasma teólogo e o seu amigo que está lá nos lugares altos. Porque, na lógica desse fantasma teólogo, Deus é uma ideia. Deus é algo abstrato. Deus é uma doutrina que precisa, inclusive, ser defendida, ou deve ser desenvolvida, ou deve ser falada lá nos seus seminários no inferno. Mas Deus, na lógica daquele seu amigo que está nos lugares altos, Deus não é uma doutrina, não é uma abstração. Deus é fonte de água pura. Deus é alimento sólido e que mata a fome de fato. Então, essa ideia toda que está presente no livro aqui, nesse momento, nesse traço, traz para nós uma nova forma de perceber a própria espiritualidade, pelo menos no caso do cristianismo. Qual é essa lógica? A lógica de que, ao lidarmos com Deus, nós estamos lidando não com um objeto chamado Deus. O risco de toda teologia sistemática, na verdade, é esse mesmo. É transformar Deus num objeto e crer que se falou tudo sobre Deus. Não sei se você já viu alguma teologia sistemática, mas elas são gigantes. Elas são grandes demais, porque elas querem dizer tudo sobre Deus. Essa é a intenção. Mas é curioso perceber que os grandes teólogos, os que mais escreveram na história do cristianismo, do lado católico, São Tomás de Aquino, do lado protestante, Karl Barth, os dois teólogos que mais escreveram, perceberam ao final das suas obras que o que eles estavam escrevendo ali não era suficiente para dizer Deus de forma plena. São Tomás de Aquino, quando termina a sua Suma Teológica, basicamente afirma: isso é palha, ou seja, diante de Deus,
isso é palha, isso não é nada. E o Calbart, enquanto escreve essa dogmática, ele diz, e os anjos riem de mim. Ou seja, a tentativa humana de enquadrar Deus dentro de um padrão é uma tentativa falha, uma tentativa espúria, é uma tentativa perigosa. Porque quando a gente acha que fez isso, nós criamos um ídolo. Aqui no canal nós já falamos sobre isso num vídeo que abordamos o texto de Rubem Alves, que fala de uma garotinha que toda manhã um pássaro vinha visitá-la, um pássaro muito lindo, muito belo, e cantava e encantava aquela garota. E aí um dia ela decidiu, eu preciso ter esse pássaro para mim. Então ela construiu uma gaiola linda, muito bem adornada, e quando o pássaro chegou na manhã seguinte, ela pegou o pássaro e prendeu na gaiola. E o pássaro nunca mais cantou, porque pássaro engaiolado perde a vontade de cantar. Então perceba, especialmente você que trabalha com teologia, que trabalha com ensino bíblico cristão, que você que vive no universo da igreja, pense o seguinte e saiba o seguinte, a sua teologia não pode ser prisão para Deus. Ou é como aquela história que o próprio Rubem Alves também conta, sobre o galo que cantava para fazer o sol nascer. O galo acordava pela manhã e dizia para todo galinheiro, eu vou cantar e o sol vai nascer. E de fato ele cantava e o sol nascia logo depois. Todo mundo ficava estupefato com aquilo. Mas teve um dia que o galo dormiu demais, o despertador não tocou. E quando ele acordou, o sol já tinha nascido. E todo mundo percebeu que ele, na verdade, não tinha o poder sobre o sol. Mas depois, ele passa a cantar de novo para o sol. E os outros galinheiros perguntam, mas por que você está fazendo isso? A gente já sabe que você não canta para o sol nascer, o sol nasce independentemente de você. E a resposta dele é exatamente essa. Mas é por isso que eu canto. Porque o sol nasce independentemente de mim. Eu canto porque o sol não precisa de mim para existir. Essa é a ideia na nossa relação com Deus. Deus não precisa de nós para existir, nem das nossas teologias. Se a gente esquece disso, a gente reproduz o comportamento desse fantasma teólogo lá do livro de Lewis. E sobre ele, inclusive, o guia do Lewis no livro, que é o próprio George MacDonald, diz o seguinte, houve homens que se interessavam de tal forma em provar a existência de Deus, que acabaram desinteressando-se por completo do próprio Deus, como se o bom Deus nada tivesse a fazer além de existir. Houve alguns tão ocupados em tornar o cristianismo conhecido que jamais pensaram em Cristo. Amigo, é possível ver isso nas mínimas coisas. Já conheceu um amante de livros que, a despeito de todas as suas primeiras edições de obras autografadas, tivesse perdido a capacidade de lê-los? Ou quem sabe, um organizador de projetos de caridade que perdesse todo o amor pelos pobres? Trata-se da mais sutil de todas as armadilhas. E a única maneira de escapar dessa armadilha é lembrando que a doutrina, embora necessária, porque a teologia é necessária até certo ponto para organizar nosso pensamento, mas ela não pode se tornar uma prisão para o sagrado e nem um substituto para Deus. A nossa teologia existe como resposta. Primeiro, Deus se revela. E nós, maravilhados com essa revelação divina, falamos sobre ele. Mas essa fala é sempre fala a partir de algo e nunca fala aprisionadora desse algo. Então desistamos de querer colocar Deus na gaiola, desistamos de querer transformar Deus em doutrina e vamos pensar na nossa relação com Deus de forma mais integradora. Esse eu acho um chamado interessante que vem a nós dessa experiência contada pelo Lewis no seu livro, desse encontro entre fantasma teólogo e seu amigo. Não sejamos fantasmas. Essa é a grande mensagem dessa narrativa. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. E domingo que vem estaremos aqui novamente para falar de novo sobre Lewis, de uma das suas obras. Eu espero você. Até lá, um abraço.